Olá, nesse vídeo eu vou estar demonstrando como fazer a configuração de contabilização do FD Contribuições, PIS e COFINS. No sistema há duas formas de configuração dessa contabilização, ela pode ser feita por nota ou pelo demonstrativo de apuração. Inicialmente eu vou estar demonstrando aqui como fazer essa configuração por nota. Após escriturar no movimento fiscal, realizada a apuração do imposto, você vai em demonstrativo, FD Contribuições, informa o período e os parâmetros para a geração do demonstrativo, da apuração, dá um executar, verifica aqui quais as naturezas que tem movimentação do PIS e COFINS para a contabilização, com os respectivos valores. Para a configuração por nota, tu vai estar configurando no cadastro de cada natureza a tabela contábil. Pegar, por exemplo, aqui A101, vai em cadastros, natureza, cadastro fiscal de operação, código fiscal de operação CFOP, informa a natureza, 101. Eu vou ter aqui, na primeira aba, apurações dos impostos e contabilização, quais os impostos que a empresa apura e qual a tabela contábil vinculada para a contabilização desses impostos. Nesse exemplo que eu já tenho informado, a tabela 1235 para o PIS, 1236 para o COFINS. A configuração dessa tabela para contabilização por nota. Então, eu vou em cadastros, tabela contábil, informo aqui a tabela que eu tenho configurada lá. Então, 1235, a conta de débito, na sequência crédito e a regra valor PIS outros, para a contabilização do PIS, a 1236, mesmo conceito, valor COFINS outros. Sempre que eu vou estar fazendo alguma configuração de contabilização por nota, eu tenho que me atentar aonde que está a informação que eu desejo buscar para a contabilização. Nesse meu caso, eu tenho as informações na tela de PIS e COFINS outros, por isso essa regra. Então, quero que o sistema avalie. Natureza 101, vai lá, busque a informação que eu tenho na aba de PIS, COFINS outros, valor de PIS, na outra tabela, valor de COFINS. Nada mais é que esses campos do lançamento fiscal. Efetuada a configuração, eu vou estar indo em impostos, contabilização dos impostos, seleciono o período e a contabilização desejada. Importante observar que essas opções presumido real não se utiliza mais, é da época da DIPJ extintas. Hoje é a opção da FD Contribuições ou da ICF, se for aí contribuição. Seleciono, executo a contabilização. O sistema já está gerando já os valores. Então já me gerou aqui 4 lançamentos contábeis. Eu venho até o meu módulo contábil. Vamos atualizar aqui. Então o que eu tenho aqui? A informação gerada na parte do PIS a recolher, COFINS a recolher, valor do imposto. Então já é a compensação dos impostos nesse caso. Nada mais é aqui o valor que eu tenho aqui do meu demonstrativo. Importante se observar aqui uma limitação que essa opção de configuração pela natureza, ali pelo movimento, tem. Eu tenho somente uma opção para a contabilização da natureza. Então, tanto a questão dos créditos que eu tenho de aquisição de bens para revenda quanto de uso e consumo, o sistema vai somar os valores para a contabilização, gerando um único lançamento. Eu não consigo, por essa sistemática, estar gerando os lançamentos separados para contabilização neste caso. Então é importante observar essa situação. Se porventura essa metodologia não atende a necessidade, eu não quero essa contabilização desse modo, porque aqui eu vou ter que estar vinculando uma por uma, natureza em todas as CFPs, todas as naturezas tem que estar vinculando uma tabela contábil, vindo no cadastro, revisando aqui 501, criando e incluindo as tabelas contábeis para cada tipo de operação. Eu posso então estar fazendo a configuração da segunda maneira, que seria por apuração. Essa opção eu faço em cadastros, tabela contábil, impostos por operação, selecionar a opção federais ou até FD Contribuições, empresa e filial, dou um executar. Aqui eu vou ter nada mais, nada menos que um espelho do demonstrativo do FD Contribuições, a parte das operações, a parte da consolidação. Eu tenho essas abas aqui dentro do meu menu de configuração. Aqui eu posso estar já diretamente vinculando a tabela direto na opção de PIS e COFINS
pelo código resumido do tipo do crédito, ou eu posso abrir e informar tabelas específicas para cada tipo de crédito. Então, se eu quero uma tabela específica para aquisição de bens para revenda e outra para aquisição de bens utilizados como insumo, eu posso estar criando tabelas e vinculando uma para cada um desses campos. Sempre é importante se observar que eu tenho que simplesmente identificar no demonstrativo qual campo que eu tenho a informação que eu quero estar contabilizando. Nesse meu caso, eu não preciso detalhar as naturezas, só quero o meu tipo de crédito ou tipo de débito para minha apuração. Então, eu consigo estar pegando toda a informação por aqui, resumidamente, sem precisar fazer CFP por CFP, somente vinculando a tabela aqui. E ainda a opção de fazer a contabilização pelo resumo da apuração. Ou seja, se você quer contabilizar apenas o valor que tem do imposto efetivamente a recolher, venho até a aba da consolidação, vou ter aqui o valor dos impostos a pagar e vou estar informando a tabela contábil no respectivo campo. Ou seja, vou vir aqui até o resumo da apuração, total da contribuição a pagar, informa a tabela para o PIS, outra para o COFINS. Essa metodologia é mais utilizada justamente para as questões de empresas que são do lucro presumido, que tem a apuração sobre a receita, né? Então aqui é importante estar se atentando a essa questão, que você vai estar podendo vincular aqui a tabela para contabilizar o valor que tem já direto do imposto a recolher. Outra questão bem importante em relação a essa configuração pelo demonstrativo, como as demais opções por demonstrativo no sistema, a tabela contábil sempre precisa estar configurado com a regra de valor contábil do lançamento desta maneira. Então, regra valor lançamento, valor contábil. Ou seja, sempre, jamais vou estar utilizando aqui outras variáveis quando eu precisar fazer a contabilização por demonstração, por apuração, vai ser a regra valor contábil. Isso porque no demonstrativo, seja FD contribuições, ICF, ICMS, enfim, nos demonstrativos eu não tenho o identificador que se refere o valor, se é ICMS, se é ISS, se é PIS, se é COFINS. Eu somente tenho aqui as colunas com os respectivos valores, então eu tenho apenas a questão, a informação de valor contábil. Só vou estar definindo, eu quero levar esse valor para a tabela 402 ou 403 e essa vai ser a configuração que eu vou estar informando na mesma linha correspondente na minha configuração de importação. Feita essa configuração, eu salvo. Posteriormente eu vou estar executando novamente a minha contabilização. Importante se atentar que são formas diferentes de contabilização, evidentemente que se configurar as duas formas vai duplicar as informações. Então após a contabilização eu já consigo estar visualizando lá dentro da contabilidade os lançamentos que foram gerados. Então eu vou ter aqui dentro do meu contábil o valor que foi gerado daquela contabilização, conforme as regras informadas lá na própria tabela. Então eu tenho aqui o valor resumido, se fosse o caso de uma empresa de lucro presumido, o valor que pretende imposto a recolher. Se for uma empresa do lucro real, eu posso contabilizar por tipo de crédito ou por tipo de débito, conforme a atividade da empresa, atendendo assim qualquer particularidade que eu tenha dentro dessa apuração. Seria isso, pessoal. Qualquer dúvida, a gente permanece à disposição no suporte online. Muito obrigado pela atenção.